É isso aí, querido aluno. Vamos prosseguir com nossas aulas, né? Vamos prosseguir com o nosso assunto. E ainda prosseguimos ainda com os objetivos específicos da Escola Bíblica Dominical, que é desenvolver a espiritualidade e o caráter dos alunos. Dentro desse aspecto, nós ainda vamos falar sobre uma EBD bem assessorada, uma EBD muito bem atendida, muito bem preparada. Isso vai gerar um crescimento exponencial para a Escola Bíblica Dominical. Vamos entender um pouco sobre isso? Então sou eu aqui, Rogério Santos, e vamos lá a esse tópico, né? Uma EBD bem assessorada, uma escola bíblica dotada de obreiros treinados e cheios do Espírito Santo pode contribuir eficazmente para a implantação da Santíssima Fé cristã entre os homens. Uma das coisas que nós precisamos prezar é o treinamento de professores e obreiros para a atuação tanto na escola dominical quanto também em outras diversas ocasiões na obra de Deus. A falta de treinamento tem gerado sérios prejuízos, sérias situações. Por quê? É responsabilidade da igreja implantar a fé cristã no coração do povo. Isso não pode ser esperado de uma escola secular. Há regras, há leis, há condições que nós não podemos esperar essa ênfase de uma escola secular. É válido lembrar que, claro, dentro de uma escola particular onde o segmento é cristão, será ensinado valores e ética conforme o reino de Deus. Porém, dentro do ensino público, nós bem sabemos a realidade de como é, não quero entrar nos méritos, mas nós sabemos a realidade de como é que é feito a consideração na área do ensino. Nós ainda pensando, olhe, sendo a responsabilidade da igreja cristã ou evangélica, digamos assim, de ensinar os valores do reino, os valores da palavra de Deus, nós precisamos pensar que como a igreja ensinará? Será pela sua agência de ensino, será pelo seu departamento de ensino. E isso, claro, infere, aplica-se de uma forma integral à escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical precisa ser a ferramenta de implantação da Santíssima Fé no coração dos neoconversos. E claro, precisamos sim de uma equipe muito bem treinada para assessorar a escola bíblica dominical. Não vamos entrar no mérito de condições e situações que podem ocorrer em escolas bíblicas dominicais. Isso é assunto para uma nova oportunidade e eu já te convido para ficar atento aí. Quem sabe em pouco tempo nós lançaremos o curso da diaconia, o papel do diácono na igreja. Então fique atento, fique ligadinho que em breve você terá novidades aí. Ainda em tempo nós vamos observando e nós vamos falar também dentro da questão de uma EBD bem assessorada, nessa questão de assessoria da escola bíblica, pessoas preparadas. Nós vamos pensar sobre o futuro do aluno, porque se uma pessoa não for bem preparada para ensinar, comprometerá o futuro do aluno que está aprendendo. Então, o futuro do aluno depende do que for ensinado hoje. O que será que nós estamos passando para os alunos que estão em sala ou dentro da plenária, nos ouvindo enquanto ensinamos na escola dominical? Será que isso é muito importante? Vamos entender um pouco mais. Observe, na escola dominical, querido, na escola dominical, nós vamos aprender uma situação. O futuro do novo convertido, isso seja ele infanto ou adulto, depende do que for ensinado agora. Depende do que for transmitido nesse momento. Nesse sentido, o alvo do professor, o alvo do professor deve ser de ajudar cada aluno convertido a viver uma vida verdadeiramente cristã, transmitir de verdade os princípios éticos e morais contidos na palavra de Deus. O professor precisa prezar, valorizar, dar atenção, dar ênfase em transmitir os valores da palavra de Deus
ao novo convertido, a fim de fazer com que ele viva uma vida verdadeiramente cristã. Rogério, mas tem como viver uma vida que não é verdadeira dentro do cristianismo? Tem, irmão, tem. E a nossa função, a tua função como aluno da escola dominical, professor da escola dominical, é implantar o caráter de Deus no coração do aluno. Aí vem, em inteira consagração a Deus e cheio do Espírito Santo. Querido, o estudo da palavra de Deus, eu repito isso, gerará uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ainda em tempo, nós vamos pensar um pouco mais aqui, e em nosso pensamento para essa ocasião, nós vamos pensar, um dos intuitos da escola bíblica dominical é de fazer os seus alunos, homens e mulheres, verdadeiros cristãos, cujas vidas se assemelhem à palavra de Deus e às obras, ao ideal apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus nos dá um caminho, um norte, uma direção, uma receita, um meio, um exemplo a ser seguido. E Paulo vai escrever a carta aos Colossenses, no seu capítulo de número 1 e o verso 28, ouça o texto: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Olhe bem, Paulo estava dizendo, gente, nós exortamos pela palavra, ensinamos na palavra, preparamos na palavra, e qual é a intenção disso tudo? É que você, pela palavra de Deus, seja apresentado a Deus perfeito, sem mancha, sem defeito, porque a palavra de Deus te purifica como se fosse água lavando a nossa alma de pecados. Ainda diz em Efésios capítulo 4, verso 13, olhe bem o que diz o texto: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso aqui, irmão, é a insistência, é a persistência de ir além. Porque enquanto você trabalhar, Deus vai moldando você para que você vá se aperfeiçoando para o céu. Então o estudo da palavra de Deus, a busca da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus na escola dominical é de suma importância para moldar, preparar, fazer com que as pessoas adquiram o conhecimento de Cristo e adquiram o caráter de Cristo presente neles. Portanto, a tarefa da escola bíblica dominical e a do professor é de máxima importância, precisando não somente o professor conhecer a Bíblia. Não, eu sou professor, conheço as Sagradas Escrituras, eu conheço a matéria, conheço as técnicas de dar aula, a oratória, a homilética, a exegese, eu conheço, eu domino as áreas teológicas, domino a pedagogia, a metodologia de aula, domino a criação, mas, gente, não é só isso, não é só isso. Nós também precisamos influenciar o pensamento do aluno. Nós também precisamos mostrar ao aluno, dentro da palavra de Deus, a importância de ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que todos nós somos eternos alunos, mas temos alunos que nos ouvem, que vivem em constante moldagem na mão de Deus, como nós vivemos. Então precisamos ter em consciência que nós precisamos influenciar uma geração e não permitir que o nosso conhecimento, a nossa vaidade humana, se torne uma forma de aplacar o desligamento do interesse de conhecer a Deus. Então nós precisamos fazer aqui, no sentido real, uma influência para agregar a todos aqueles que nos ouvem a intenção de ser moldado por Jesus, que o seu caráter seja preparado por Jesus, e isso em todos os aspectos da vida, moral e até mesmo espiritual. Todos os objetivos da escola bíblica dominical precisam ter em mente de desenvolver a espiritualidade, criar um crente espiritual e também preparar o caráter cristão do aluno. Até porque a espiritualidade não se mede pelo dom, se mede
pela maturidade de cada crente na obra de Deus. Espero que nesse tópico também tenha ficado claro para você e eu te convido a ir para o próximo já. Nós já vamos falar coisas mais importantes, coisas edificantes ainda para tua alma. Espero que já tenha te edificado até aqui. Então eu te convido, vamos juntos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus.